E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, tá? Aquele velho lembrete, tá? Se você escutar mãe gritando, menino gritando, barulhos externos, não ligue, tá? Porque senão eu não consigo trabalhar. Segundo, tá? Tem muita atualização sobre Ishikawa que eu poderia trazer nesse vídeo, mas eu não vou trazer, porque esse vídeo aqui é um vídeo um pouco mais complicado. Basicamente é um dos vídeos mais complicados que eu estou gravando aqui pro canal, tá? Porque eu preciso ser, como é que eu falo assim, muito sucinto para ver a forma que eu vou passar isso para você. Por quê? Para evitar aquela ideia de que isso é racismo, isso é preconceito, igual que aconteceu com esse último evento das doações. Você vê que houve distorção de fatos ali, tá? Não vou usar essa palavra, é aquela velha história, a gente tem que tomar cuidado com as palavras, tá? Então, eu gravei aquele vídeo, né, mostrando por A mais B por que as, como é que se fala assim, as doações elas não foram aceitas. O Afrodex, eu tiro meu chapéu pro cara, eu bato palma pra ele. Ele gravou um vídeo do que ele passou, tá? Eu recomendo que todas as pessoas procurem esse vídeo, porque tudo que ele falou ali no vídeo foi o que ele experienciou. Então tudo que eu falei no vídeo de forma teórica, ele falou de forma prática, porque ele passou tudo aquilo ali que eu havia falado de forma teórica, ele vivenciou aquilo ali. Por isso que eu tiro meu chapéu para esse cara. Eu não conheço ele, tá? Não conheço ele assim pessoalmente. Tenho noção do trabalho dele, tá? Do que a gente vê na mídia, tá? Antes que alguém fale, você é baba-ovo do Afrodex. Não, eu não conheço ele, eu não tenho porquê disso. Mas eu estou recomendando por quê? Porque foi algo, como é que fala assim, extraordinário. Eu não vi outro vídeo de uma forma tão explicativa, tão esclarecedora, igual que ele soltou. Se descuidar, o vídeo que ele soltou é muito mais esclarecedor e explicativo do que o que eu soltei. Eu não tenho porquê, como é que se fala assim, como é que se diz? Eu falo esse tipo de coisa, a palavra puxa-saquismo, porque vai aparecer pessoas falando assim. Isso é fato, o ser humano é ser humano, tá? Eu sei que eu estou fazendo uma introdução longa, mas ela é meio necessária para as pessoas terem noção, tá? Da matéria que eu vou trazer hoje. Por que disso? Porque eu vou trazer uma matéria de um assunto muito sensível, tá? Porque se a pessoa pegar essa matéria que saiu na televisão japonesa e colocar ela, vai servir de munição para aquelas pessoas que falam que tudo é racismo. E não é. Existe um contexto por trás. Existe toda uma situação por trás. E o que eu estou fazendo aqui não é, como é que se fala assim, justificando esse tipo de coisa. Eu estou te mostrando. Eu vou te mostrar, estou te mostrando, não, eu vou te mostrar aqui nessa matéria a facilidade das pessoas pegarem certas informações e transformarem elas em algo errado, para dar munição para as pessoas que acham que tudo é racismo. Eu vou trazer agora, tá, as definições de umas palavras que acho que muitas pessoas não têm noção do que é, ou desconhecem, ou aprendeu de orelhada, tá? Determinadas palavras, tipo racismo. Eu sei que eu não deveria estar falando esse tipo de palavra aqui, porque o YouTube, grande provavelmente, pode ser que me censure. Mas eu preciso trazer esses contextos para as pessoas terem a noção real do que é, para a gente tentar quebrar aquela ideia de que tudo é o ra, é isso aí. Tá? O discri é isso aí também, tá? Vamos lá, tá? Racismo.
Tá? Preconceito, de acordo com o dicionário, tá? Preconceito, você viu? Dá pra ali, tá? Preconceito, discriminação ou antagonismo por parte de um indivíduo, comunidade ou instituição contra pessoa ou pessoas pelo fato de pertencer a um determinado grupo racial ou étnico, tipicamente marginalizado ou minoria. Atitude de hostilidade em relação a determinada categoria de pessoas, tipo com relação a xenófobo. O que, dependendo, tá, no contexto dessa matéria, se é uma pessoa mal intencionada, ela pode pegar esse tipo de matéria e falar que é racismo. Tá? Por isso que eu estou trazendo essas definições. Definição de discriminação. Discriminação consiste em uma ação ou omissão, tá, a um tratamento diferenciado, inferiorizando uma pessoa ou grupos de pessoas em razão a sua que pertença a outra determinada raça, cor, sexo, nacionalidade, origem étnica, orientação sexual, identidade de gênero e outro fator. Então vai pegando bem essas definições aqui. Qual que é a diferença entre preconceito e discriminação? Preconceito é ter uma ideia negativa ou estereotipada, ter uma ideia, tá, sobre um grupo de pessoas. Isso é preconceito. Discriminação é agir de maneira injusta ou desigual contra um grupo, né, ou pessoa por causa dessas ideias. Então, o preconceito, a pessoa tem uma ideia pré-concebida ali, tá? Ah, eu não gosto de fulano, por quê? Ah, porque eu não gosto. Mas por que você não gosta? Entende? A pessoa já te fez alguma coisa? Aquele grupo de pessoas fizeram alguma coisa pra você? Aí é que tá. Mas tem pessoas que elas ganham, como é que se fala assim? Elas criam raiva de outras de graça. A pessoa pode nunca ter feito nada, mas ela criou. Da mesma forma, tá? Isso aqui é muito importante. Tá? Eu sei que muita gente vai me odiar da força do coração dela agora, nesse momento, que eu vou falar isso aqui. Mas tem muitas pessoas que falam assim, os japoneses são racistas. A partir da hora que ela coloca os japoneses, ela está generalizando todo mundo. Se ela falasse assim, aquela pessoa é racista, ou aquele japonês, ou aquela pessoa, ela já está fazendo uma distinção. Então aquele é, não é em geral, não é todo mundo. Igualmente, é a mesma coisa. Se chegar um japonês, ou chegar outro brasileiro e falar para você assim, os brasileiros são ladrões, os brasileiros são baderneiros. Ele está colocando um contexto que todo mundo é ladrão e baderneiro. E muita gente vai se sentir ofendido com isso? Com certeza. Mas se aquela pessoa colocasse assim, aquele brasileiro, ele é ladrão, aquele brasileiro é baderneiro. Então ela está fazendo uma distinção, que aquela pessoa, ela não está julgando, generalizando todo mundo, é só aquele ou aquela. Isso muita gente, mas muito mesmo. Por que eu falo esse tipo de coisa? Nos comentários do canal, quando eu vejo as pessoas escrevendo, pelo menos de 60% a 70% generaliza dessa maneira. Não são todos, mas pelo menos 60% a 70%. E aí? Então, é justo, tá, você culpar toda uma nação, toda uma raça, todo um grupo por causa de um ou dois indivíduos? Aí é aquela velha história, dependendo da forma que a pessoa coloca a matéria, coloca seu vídeo, coloca a sua explicação, começa a gerar ódio no coração das outras pessoas. Por quê?
A outra pessoa, ela acredita no que ele falou, porque a pessoa tá ali falando, tá? E aquela pessoa, ele tem um certo crédito, então a pessoa tá ali falando, então a pessoa acredita que aquilo ali é verdade. E acaba gerando aquele, desculpa o termo, tá? Aquele puta discurso de ódio desnecessário. Foi igual agora na questão das doações. Houve aquela matéria que foi totalmente desnecessária naquilo ali, daquela forma. Igual teve um comentário no vídeo, né, no vídeo que eu falei das por que o Japão estava rejeitando as doações. Se você não assistiu, eu sugiro que você assista. Caso você não queira assistir esse vídeo, tem um vídeo do Afrodex, né, que ele coloca tudo que ele passou ali de uma forma muito extraordinária. E tudo que ele passou ali, eu falei no meu vídeo também, só que eu coloquei numa forma teorizada. Ele colocou ali de uma forma prática, porque ele vivenciou aquilo. E antes de mais nada, é aquela velha história, eu não conheço ele. Não conheço pessoalmente, eu tenho a noção da existência dele, pelo trabalho que ele faz, que aparece de vez em quando nos meus vídeos, eu dou uma olhada, tá? E eu tiro o chapéu pro cara, eu bato palma pro Afrodex. Porque o que ele passou ali no vídeo foi tudo que eu falei no meu outro, tá? E se descuidar, tem coisas a mais ali também. Eu vou desmerecer isso? Não, muito pelo contrário, eu indico mesmo. Assista o vídeo do Afrodex. Se você quer ver a explicação dele de uma forma mais, como é que fala assim? De uma forma, como é que se fala? Não teorizada, na forma prática, desculpa, faltou a palavra. Da forma prática, assista o vídeo dele. Pô, foi muito bacana. Eu assisti o vídeo do cara, pô, é de tirar o chapéu. Então tem muito material bom aí? Tem. Mas tem muito material safado. Tem que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado. Da mesma forma que vem pessoas pra mim e falam assim, você é mentiroso, você tá fazendo fake news. A pessoa tem direito de me apontar o dedo. Da mesma forma que eu expliquei para uma pessoa, já para várias pessoas, não foi nenhuma, nem outra. Só de eu ter esse canal aqui, eu já ser concorrente de outra pessoa, eu já sou atacado. Então, com esse tipo de gravação de matéria aqui, tá? Vai trazer mais ódio, mais coisa? Vai! Eu vou tomar pancada? Vou! Mas é aquela velha história. Você vê que eu já estou com 12 minutos, quase 13 minutos, ainda não trouxe a matéria. Por quê? Isso aqui é aquele tipo de vídeo que, se eu não fizer uma certa introdução, vai gerar outro tipo de sentimento nas pessoas do que a situação em geral, a situação real. Tá? E é isso que eu não quero. Tá? Eu não quero que as pessoas usem esse tipo de vídeo para falar assim, ah lá, é munição para racismo, é munição para isso, é munição para aquilo. E é o que eu não quero. Não quero, muito pelo contrário. Eu quero quebrar esse paradigma que tudo é racismo. Que tudo é discriminação. Porque não é. Porque nesse caso aqui existe uma situação, que eu vou trazer isso para você agora. Tá? Em cima dessa situação, existe o quê? Pessoas com falta de caráter. Isso não é racismo. Se você prestar atenção na situação, isso não é racismo, isso é não é discriminação, não é racismo. Isso é falta de caráter. Isso são pessoas canalhas, tá? Que estão fazendo esse tipo de situação. Mas vamos lá, agora eu vou começar as matérias. Tá. Olha essa situação aqui. Eu vou começar com as situações, aí depois eu vou trazer o que seria o vídeo, como é que se fala assim, a matéria principal, tá? Porque sem contextualizar, sem trazer as situações, é aquilo que eu falei. A pessoa pode pegar essa matéria que saiu na mídia japonesa, saiu na televisão estatal japonesa, tá? E distorcer isso aqui e dar munição para as pessoas que falam que tudo é racismo. Por isso que eu preciso contextualizar antes, tá? Olha só, na cidade de Uchinada, localizada na cidade de Kanazawa, ali na região de Kanazawa, muitas casas foram danificadas e houve relatos de que uma pessoa suspeita foi vista na cidade.
Por isso, os moradores estão trabalhando juntos para ficarem de guarda. Por que esse tipo de coisa? Desde a época da Segunda Guerra, quem estudou um pouco da história do Japão, tá, viu que o Japão ele passou por muitos processos. Tá? Processos de reconstrução, readaptação de leis e etc. Você vê que as leis no Japão elas mudam muito rápido, diferentemente do Brasil. Tá? Você vê que no Brasil eles demoram muito para fazer mudanças de lei, readaptação e como é que se fala assim, atualização de leis. Aqui no Japão não, você vê que praticamente dependendo, todo ano tem. Ou a cada 1 ou 2 anos tem, de acordo com a situação daquela lei ali, daquela coisa, eles vão atualizando. Então aqui no Japão, ele acontece o seguinte, por causa da Segunda Guerra, houve aquela destruição danada e aquele quebra-pau todo. O que aconteceu? Eles precisavam dar um conceito de lei e ordem no país, tá? Só que esse conceito de lei e ordem não teria como vir só das autoridades. Então teria que ser feito um trabalho em conjunto, população e governo. Então foram feitos vários processos em cima disso aqui, que se eu for explicar todos esses processos, a coisa vai o vídeo vai ficar com 3 horas. Então eu vou tentar dar uma resumida aqui. Então que o governo chegou num ponto que é o seguinte: vamos precisar da ajuda da população para tentar manter a ordem aqui. Só que para manter a ordem, com a ajuda da população, nós precisamos todo mundo unido. Então criou-se aquela ideia ao longo dos anos. Você vê que até nas escolas japonesas tá esse tipo de coisa, aquele senso de comunidade. Então esse senso de comunidade, como é que se fala assim, ele foi crescendo cada vez mais. Por quê? Devido à dificuldade daquela época. Você vê que as pessoas elas vão mudando de ideias, vão mudando de ações de acordo com os tempos. Os tempos vão passando. Tempos mais difíceis, as pessoas tendem a trabalhar mais em senso de comunidade para poder se reerguer. Porque todo mundo tá no mesmo barco, tá todo mundo, desculpa o termo, se fudendo. Depois que a coisa começou a melhorar, igual os tempos atuais, tá começando a dar mais aquele senso de individualidade. Então esse senso de individualidade está matando esse senso de comunidade. Só que você vê que essas pessoas aqui, ela tem um senso de comunidade muito grande, porque são pessoas mais idosas. São pessoas que viveram coisas mais para trás. E dependendo da situação, dependendo da idade da pessoa, são pessoas que ainda passaram o resquício do fim da Segunda Guerra. Então tem muita coisa. Quem já teve a oportunidade de conversar com uma pessoa que, como é que se fala, passou dificuldades na Segunda Guerra, sabe do que eu estou falando. Eu, graças a Deus, em vídeos passados, eu já havia comentado com isso. Né? No meu primeiro emprego, assim, desde que eu me entenda por gente, primeiro emprego, modo de falar. Tá? Porque quando eu era mulher, pula essa história, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa assim. Tá? Quando eu morei lá no estado de Fukushima, né, na cidade de Sukagawa, conheci uma pessoa que passou por isso. E ele contando as histórias do que ele passou, né? Como os soldados americanos davam chocolate para eles ali no momento da fome, etc. Então, é cada coisa que eu começo até a ficar meio emocionado, tá? Quando lembro essa história. Então pula. Então tem muita coisa que essas pessoas aqui passaram. Então, para quem não conhece um pouco da história do Japão ou esse tipo de senso, fica estranho. É a mesma história continuando, tá? Com a ajuda do governo e a população para poder juntar, para se unir, para poder dar esse senso mais de segurança. Então, nesse meio tempo, foram criados essas polícias comunitárias. Não tem aquela... Todo mundo que mora no Japão já viu, em algum momento, aquelas mini delegacias. Porque existe a delegacia central, igual em qualquer lugar, tem a delegacia central, tá? E tem as mini delegacias. Tá? E você vê que são muito espalhadas. É muito fácil você encontrar um koban, como é que se fala assim, aqui no Japão. É muito fácil. Tá? Então, como é que se diz? Então, eles fizeram dessa forma para poder trazer mais senso de segurança. Então,
os policiais entrando sempre em contato com as pessoas ali, eles vão criando aquele vínculo de amizade. E se você tem um vínculo de amizade ali com a pessoa, você começa a confiar mais nela. E nisso, como é que se fala assim, para você relatar as coisas, passar as coisas é muito mais fácil, porque você não vai passar por aquela sensação de desconfiança. O que está acontecendo muito no Brasil, infelizmente, tá? Mas você vê que tentou-se criar esse laço entre polícia e população ao longo dos tempos. E muita gente aqui desconhece esse lado da história do Japão. Por isso que eu falo que tem muita gente que julga as coisas aqui desconhecendo a história do país, desconhecendo a história local. É muito fácil apontar dedinho, nunca se esqueça, tá? Que tem mais 3 virados para você, sobre situações que as pessoas desconhecem. Então, certas pessoas explanando certas coisas sem ter conhecimento geral de causa, porque toda causa ela gera um efeito, tá? Isso aí é cientificamente falando. E dependendo do efeito, a reação é contrária. Então, nós temos que tomar muito cuidado com palavras. Por isso que eu ressaltei, fiz aquele, como é que se fala, aquela introdução longa. Mas, continuando aqui. Embora na cidade Uchinada esteja longe da região de Noto, muitas casas em algumas dessas áreas foram danificadas pelo terremoto. Entre eles, Masako Kawabe, de 62 anos, que mora com o marido em uma casa de madeira de 2 andares. Sofreu com a falta de água, a casa tombou e surgiram grandes rachaduras nas paredes e nos tetos. Segundo Kawabe, os moradores dessa área estão usando os aplicativos de comunicação Line. O Line é parecido com o WhatsApp, tá? O WhatsApp ele é bem difundido no Ocidente. Aqui nessa parte da Ásia, Japão, China, eles usam muito o Line, tá? Estão usando o Line para compartilhar informações necessárias para, no caso de evacuação, como os horários de funcionamento dos caminhões-pipa, ou horários de coleta de lixo. Então você vê que eles têm esse senso de comunidade, tá? Você vê que eles estão entre eles ali, compartilhando informações para melhorar a vida das pessoas, tá? Assim, você vê o senso de comunidade muito grande. Enquanto isso, também há informações de que um carro suspeito cuja placa não é daquele estado, não é daquele município, foi visto nessa área. E que o marido da senhora Kawabe, né, que estava acordado em sua casa, né, danificada pelo desastre. Então você vê que eles viram um carro que não é daquela região, porque aqui no Japão tem gente que desconhece, tá? Porque cada região, cada estado, é até a placa daquele estado, tá? Com o nome daquele estado. Então se aparece um carro diferente ali daquele estado, eles já sabem que a pessoa não é dali. Não é que a pessoa seja suspeita, eles sabem que o carro não é dali. E em questão de saques e roubos, pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Tem muita gente desonesta, mau caráter, que aproveita da situação, né? Mesmo no online, os moradores podem cooperar e se precaver trocando informações como: um idoso foi abordado por um suspeito, perguntando se ele poderia ajudar em alguma coisa, mas o idoso recusou. Então Kawabe diz: gostaria que a polícia patrulhasse mais a área frequentemente, mas também temos que nos proteger. Não podemos tolerar fraudes às vítimas do desastre ou roubo de dinheiro nas casas danificadas. Então você vê que existe uma situação? Existe. Estou trazendo a situação. Houve uma outra situação também, que essa foi notificada, né, foi noticiada pela NHK, do que? Não vou passar pano, tá? Um japonês, ele foi preso, tá? Porque ele roubou uma caixa de mikan, tá? Mikan são mexericas, uma caixa de mikan de uma casa que estava desabada. Um japonês universitário, tá? Ele foi preso por isso. E essa caixa, ele era mais ou menos avaliado em 3.000 ienes. Você vê que é um valor bobo. 3.000 ienes. O cara foi preso porque ele foi lá e pegou de uma casa que estava desabada uma caixa de mexerica.
E ele foi preso. Japonês. Tá? Então eu estou te mostrando um contexto aqui que apareceu, tá? Esses dois contextos apareceram, tá? Quem é aquela velha história, não precisa acreditar em mim, faça uma pesquisa. Já cansei de falar, não sou influenciador digital, mas o que é certo, eu preciso trazer as situações certas. Agora eu vou entrar na matéria principal aqui. Tá? Então já te mostrei os contextos, tá? Já te mostrei as situações do que está acontecendo, tá? Agora eu vou entrar com a matéria principal aqui, se meu computador ajudasse, tá? Para poder abrir matéria, é aquilo que eu falo. Se alguém quiser me doar um computador, não me faça de rogado, porque agilizaria muito meu trabalho, porque meu notebook de 1900 lá vai bolinha, às vezes o bichão me dá trabalho e eu passo vergonha aqui nos vídeos. Mas vamos lá. Ele está acabando de abrir aqui na matéria. Isso aqui é complicado, tá? Presta bem atenção comigo aqui. Após o terremoto com intensidade 7, tá, na região de Noto, no estado de Ishikawa, informações falsas como ladrões estrangeiros estão se reunindo na península de Noto, tá? E se espalharam na antiga rede Twitter, no caso, que é o X hoje. É provável que essas informações se espalhem durante as catástrofes, quando as pessoas se sentem ansiosas, tá, vulneráveis, e o Ministério da Justiça apela, tá, para uma resposta calma e evitar informações imprecisas reforcem a discriminação e o preconceito. Você entendeu por que eu trouxe a definição de preconceito, a definição de, como é que se fala, de racismo ali? Né? Por que esse tipo de matéria, se a pessoa pegar ela e modificar, ou dependendo da forma que ela passar, ela vai transformar isso aqui numa matéria racista. Por isso que eu já estou trazendo essa matéria aqui. Por quê? Que é para quebrar esse conceito, tá? Para as pessoas não ficarem achando que é tudo isso. Por isso que eu tinha que trazer antes da matéria as situações, os contextos, para as pessoas poderem entender a coisa como é que é. Mas continuando. Depois que o terremoto com intensidade sísmica 7 foi observado no estado de Ishikawa, desde o dia 1º desse mês, informações falsas foram espalhadas no X, antiga Twitter, alegando que bandidos estrangeiros estão se reunindo nas penínsulas de Noto. Tá? A reportagem dizia: é uma organização, está reunida em todo o país, sem fornecer qualquer evidência, foram vistas por mais de 4 milhões de vezes. Então é aquela velha história. Se pega um desavisado que tem uma mente fraca e vê um troço desse, vai começar a achar que todos os estrangeiros são ladrões, são bandidos. Por isso que eu falo para você, a importância da palavra de definir aquele em vez de todos. Entende? Você vê como é que é a importância da palavra? Por isso que eu tinha que fazer toda aquela introdução longa e chata. Eu sei que é chato, para mim também foi chato ter que gravar esse tipo de coisa, mas por isso que eu falo, isso aqui é um tipo de matéria que, se a gente não colocar de uma forma mais completa possível, as pessoas não entendem. Quando a gente já coloca, no caso assim, quando eu coloco determinadas coisas, tem pessoas que ainda não entendem. Eu preciso até que desenhar para a pessoa tentar entender. Talvez não seja o seu caso. Se não for o seu caso, vou me amenaçar e você está escutando esse tipo de coisa. Mas tem pessoas que precisam. Não é puxão de orelha, é pra gente tentar se melhorar, pra gente tentar mudar. É aquilo que eu falo, não é vergonha, ignorância não é vergonha. Ignorância não é burrice, tá? Vamos definir bem as palavras aí. Ignorância, ela é falta de conhecimento. Burrice é totalmente diferente de falta de conhecimento. Só que é aquela velha história. Tem pessoas, no caso assim, ao longo dos tempos, tá? Que usaram as palavras de uma forma muito distorcida. E nisso acaba agredindo. Tá? Por isso que é importante. E outra coisa, conhecimento não é sabedoria. A pessoa tem muito conhecimento, porque estudou bastante, não quer dizer que ela seja sábia para aplicar aquele conhecimento naquele momento. Sabedoria é saber aplicar todo o conhecimento que ela tem no momento devido de uma melhor maneira possível, diferentemente de só ter o conhecimento, que a pessoa tem o conhecimento, tem a informação, mas não sabe aplicar aquilo ali.
né? É a mesma coisa. Você pega uma pessoa no início de carreira, você pega uma outra pessoa da mesma carreira que já tem 20, 30 anos na mesma carreira. Ambas têm o mesmo conhecimento, porque estudaram a mesma, como é que se fala assim, a mesma profissão. Só que uma tem mais conhecimento porque passou por mais problemas. Tá? Aquele conhecimento dela tinha que ser gerenciado ali para, como é que se fala, resolver aqueles problemas. Então ela foi ganhando sabedoria para poder ir lidando com aqueles problemas. Diferentemente da pessoa que mal entrou naquela profissão, ela não tem essa sabedoria para poder gerenciar determinados problemas, que só aparecem a solução depois de muito esforço. Acontece. Tá, mas vamos lá. Além disso, informações infundadas espalharam-se durante algum tempo, citando nomes e países de áreas especificadas. No caso assim, países, no caso assim, nacionalidades e áreas especificadas afetadas pela catástrofe, alegando que havia ladrões que estavam viajando em carros pequenos. Embora tenha havido casos de roubos nas áreas atingidas pelo desastre, é aquilo que eu falei. Houve o caso de roubo da laranja que foi noticiado, por isso que eu trouxe para você. Tá? As pessoas estejam sendo aconselhadas a tomar cuidado. De acordo com a sede da polícia da província de Chicago, você vê que é a polícia de Chicago que está falando, nenhum ladrão estrangeiro foi confirmado na região de Noto até agora. E a palavra estrangeiro também aqui, tá? Você tem que levar num outro contexto também. Porque quando nós estamos lidando com brasileiros, então usa a palavra estrangeiro, estrangeiros de nacionalidades. Só que aqui você pode contextualizar também que são estrangeiros de outras regiões. Não é que é estrangeiro de estrangeiro que foi para lá. Não. Pessoas de outros estados que entram naquele estado. Igual, por exemplo, eu moro no estado de Gifo. Se vier alguém do estado de Haiti para cá, com o carro da placa de Haiti, eles falam, é estrangeiro, não é daqui. Entende? Então existem vários contextos, várias situações que as pessoas precisam tomar cuidado. Por isso que eu quis trazer essa matéria. Por quê? Porque se uma pessoa mal intencionada, mau caráter, pegar esse tipo de informação aqui, vai falar que é culpa de estrangeiro, que o japonês é racista. E não é. Mas continuando. No X havia outros posts que suspeitavam que as cozinhas populares de estrangeiros, porque houve noticiário, né, falando de que estrangeiros estavam fazendo comida para as pessoas nos abrigos. É uma coisa bacana? Pô, é bacana. É aquela velha história. Por isso que eu falo, se não dá para você fazer sua doação por aqui, você vai por ali. Então o que aconteceu? Muitas pessoas não tinham condições de fazer aquelas doações, né, de suprimentos e etc. O que muitos fizeram? Montaram cozinhas improvisadas, cozinhavam alimentos, faziam bentôs e levavam nos abrigos. Pô, é bacana, é bacana. Por isso que eu falo, não dá para fazer por aqui, você faz por ali. Ah, eu não consegui entregar meu mantimento. Beleza, leva no centro de distribuição ou monta seu próprio centro de distribuição ali, tá? Mas você vê que tem pessoas que, quando a pessoa ela quer fazer algo de coração, ela quer fazer aquela caridade, ela não tem noção, ela não precisa ficar, eu estou doando. Não, gente. Tá? Esse tipo de coisa, claro que é legal você mostrar esse tipo de coisa assim, mas não há necessidade disso, tá? Para fazer autopromoção, tá? Desse tipo de coisa. É a mesma coisa que tem na Bíblia, tá? Que minha mão direita não sabe o que minha mão esquerda fez. Tá? Então tem estrangeiros, saíram notícias de estrangeiros que estavam cozinhando e levando a comida para os abrigos ali. Tem coisa que é bacana? Pô, é bacana demais, mas vamos lá. Tá? No X, no caso, o antigo Twitter, havia posts que suspeitavam que as cozinhas populares de estrangeiros eram suspeitas.
é aquela palavra também estrangeiros. Japoneses também montavam cozinhas ali, tá? Improvisadas, pessoas de outro estado para poder cozinhar, para poder levar comida. Então você vê que a palavra estrangeiro, ela entra diferentemente em dois contextos. Pessoas estrangeiras de nacionalidades estrangeiras e pessoas assim, japonesas de outros estados, tá? Então cuidado. Dizendo assim que as cozinhas eram suspeitas e se você beber a água de um poço, tome cuidado com o veneno. O que levou ao massacre dos coreanos durante o grande terremoto de Kanto. Isso houve esse tipo de coisa também, tá? Muita gente desconhece esse massacre dos coreanos aí. Então tem que se tomar cuidado, com as informações, não com esse tipo de situação, tá? Também houve postagens maliciosas que parecem ter sido feitas com falsos rumores em mente. Quem tiver um pouco de dúvida sobre esse negócio do massacre dos coreanos, eu sugiro que faça uma pesquisa. Tá. Até um tempo atrás estava saindo ainda, como é que se fala, matéria sobre o julgamento das pessoas que, como é que se fala assim, promoveram, entre aspas, esse tipo de coisa. Então, foi uma coisa assim meio horrenda. Tá. Então, tem que se tomar cuidado, sim. Por isso que eu estou trazendo esse tipo de informação. Por quê? Para quebrar esse paradigma que tudo é racismo, tudo é isso e aquilo. Tá. Eu sei que eu noticiei isso aqui picado, essa parte eu vou ler ela inteira para você ter para quebrar essa parte de explicação. No X havia outros posts que suspeitavam que as cozinhas populares de estrangeiras que eram suspeitas. E se você beber a água de um poço, tome cuidado com o veneno. O que levou ao massacre de coreanos durante o grande terremoto de Kanto. Também houve postagens maliciosas que parecem ter sido feitas com falsos rumores em mente. Informações infundadas como há um grupo de ladrões estrangeiros que foram vistos durante o grande terremoto no leste do Japão e é provável que se espalhem durante os desastres, quando muitas pessoas se sentem ansiosas. A disseminação de informações que promovem o preconceito e a disseminação pode levar a grandes violações de direitos humanos, né? No caso, gerando evacuação e obstáculos à reconstrução. Então você vê que estão alertando esse tipo de coisa. Você vê que ladrões estrangeiros, você vê que nesse caso aqui de grupos de ladrões estrangeiros, não é em relação a japoneses, são estrangeiros mesmo. Então por isso que eu quis trazer esse tipo de matéria, por quê? Para uma pessoa mal intencionada, ela pega esse tipo de informação aqui, dá aquela contextualizada da forma que ela quer, isso gera munição para as pessoas que têm esse racismo no coração delas aqui no Japão, a ficar falando que japonês é racista, sendo que a pessoa, dependendo, ela nunca passou por um racismo de um japonês, entre aspas, mas escutou de um, que escutou de outro, que ela pegou aquela raiva gratuita, que é desnecessária. Existem muitas situações dentro de fábricas aqui. Eu já passei por muitas. Eu já tive esse tipo de sentimento também. Por isso que eu entendo, né, esse tipo de coisa. Mas continuando. Naoya Sekiya, professor na escola de pós-graduação da Universidade de Tóquio e especialista em informação sobre prevenção de desastres, diz que informações falsas como há um grupo de ladrões estrangeiros são típicas do que se espalha sempre quando ocorre um desastre. Ele ressalta que quem espalha, ele coloca o termo vírus ali, tá? O vírus da desinformação também se sente, né, ela tem ansiedade, raiva e desejo de ajudar os outros. Você vê que às vezes o desejo de ajudar os outros é um sentimento até nobre, só que dependendo da forma que ela faz, é mais destrutivo do que benéfico. Vou dar um grande exemplo desse tipo de coisa. Quando teve a crise do coronavírus aqui no Japão, quem acompanhou, tá, a crise aqui e estava sempre acompanhando os jornais, deve ter reparado que chegou numa época da crise do coronavírus que pessoas de estado ficavam alertas com pessoas de outro estado. Por quê? O governo, entre aspas, ele tinha pedido, ele não tinha proibido, ele tinha
pedido para as pessoas de um estado não irem para outro estado. Então, quando um carro com uma placa diferente daquele outro estado entrava ali, as pessoas já ficavam em alerta. Saiu várias notícias sobre isso. Tanto que tinha locais que eles grudavam selos nos carros. Esse carro não é daqui. Eles iam lá e grudavam um selo para identificar mais fácil que o carro não era dali. Que era um carro estrangeiro. Um carro estrangeiro, assim, um carro de outro estado entrou ali. Não que a pessoa daquele carro seja de nacionalidade estrangeira. Entende? Então, nós temos que tomar cuidado realmente com as palavras no contexto da situação. Tá? O professor Sequia diz: mesmo que você não seja necessariamente uma pessoa com senso de discriminação, existe um ambiente onde é fácil espalhar rumores infundados e rumores com uma espécie de aviso. E ele acrescentou: foi um aviso para aqueles que espalham a palavra, né? No caso assim, o ódio, etc. No entanto, há uma boa chance que isso promova o ódio, tá? Podendo levar a atos de agressão contra alguém ou algum grupo. Isso é importante não espalhar ou acreditar nisso. Por isso que eu quis trazer esse tipo de matéria. Eu sei que o vídeo está ficando longo, eu estou colocando várias explicações no meio aqui, tá? Para evitar o quê? Que pessoas peguem esse vídeo, esse tipo ou mesmo essa matéria aqui, porque a matéria está lá, tá? Tá no site lá japonês lá, da televisão estatal, tá lá. Então a pessoa ela pode pegar essa matéria aqui, contextualizar, para falar assim, lá, japonês racista, tá? E o que não é, já estão avisando, eu já estou trazendo aqui também para reforçar esse aviso, tá? Para evitar esse tipo de sacanagem, porque eu acho sacanagem fazer esse tipo de coisa. Igual que aconteceu em relação às doações. Aquilo ali, não vou falar não, tá? Porque se eu falar eu vou ser mal educado. Mas vamos lá. O professor Sequia disse: reconheça que os rumores, né? E os rumores, existem rumores e rumores infundados, se espalham facilmente durante os desastres, até porque existe aquela sensação de medo, tem aquela parte sensacionalista também, e etc. Não apenas as informações corretas são distribuídas, né? Então não aceite tudo. É uma coisa que eu sempre venho alertando também, ao longo dos tempos. Não é porque uma pessoa está gravando um vídeo que aquela pessoa está passando aquele contexto totalmente, como é que se fala assim, correto. Por isso que eu falo para as pessoas também, cansei de gravar nos vídeos, não precisa acreditar em mim. Pesquise, faça a pesquisa, para você ver qual que é a real situação. Se eu realmente mereço a sua credibilidade. Porque se você vê do que eu estou falando, bate muito com o que está acontecendo, se eu merecer sua credibilidade ou não, é outros 500. Mas você verá se eu estou mentindo ou não. Tá? Por isso que não pode sair, como é que se fala, acreditando tudo de orelhada. Eu canso de pedir isso para as pessoas. Tá? Não escute tudo, não veja tudo como de orelhada. Porque influenciador, tá? Tem muita gente safada por aí, como tem muita gente honesta. Tá, mas vamos lá. O segredo não é divulgar essas informações, mesmo se você achar que pode ser o caso. Ele ainda continua dizendo: confie tanto quanto possível nas fontes de informação pública e se concentre primeiro nas informações primárias dos governos locais e das organizações de notícia, no caso assim, as grandes mídias, tá? E depois adicione outras informações suplementares, no caso aquela que você acha que é suplementar. Então a matéria principal, no caso, se encerra aqui. Agora, como é que o vídeo ficou comprido? Pô, ficou compridaço. Tá? Eu tinha mais ou menos uma noção que isso ia ficar compridaço, por isso que eu nem trouxe informações sobre Ishikawa, que está saindo um monte. Só para vocês terem ideia em relação a... Eu poderia gravar até um outro vídeo sobre isso, tá? Mas eu acho que eu já vou deixar aqui. O Kishida
Até hoje, ele não foi lá visitar a área do desastre, para você ver o tamanho da hipocrisia do cara. Eu quero reconstruir e ajudar as pessoas, mas ele não foi lá até hoje. Ele não foi lá meter o pezinho no barro, sujar o terninho. Ele não foi. Tanto que diz a lenda, tá? De acordo com o governador de Hasse ali, o governador Hasse da província de Ishikawa, que está agendado uma visita do Kishida por dia 13. Quem acompanhou os outros desastres deve ter reparado, como é que se fala assim, que na época os primeiros ministros eles foram lá numa situação muito mais rápida. Não teve que esperar 13 dias para poder ir lá visitar a parte do desastre. Tá, então como é que se fala assim? Eu acho uma puta de uma hipocrisia querer falar certas coisas, enquanto a própria pessoa ali, como é que se diz, não vai lá para ver a situação real da coisa. Tá? Mas, vida que se segue. Então já dá para você ter uma ideia de que matérias infundadas vão gerar por aí, tá? Matérias, como é que se fala assim, informações, né, apontando dedos sobre questão de discriminação, vão ter muitas por aí, tá? Por isso que eu peço para você, por favor, tá? Veja o contexto da situação, veja as coisas. Por isso que eu trouxe um vídeo, eu fiz um vídeo longo, né? Porque não tinha como deixar de colocar certas informações do contexto para as pessoas terem real noção do que está acontecendo. É muito fácil eu pegar esse tipo de matéria aqui e falar, ó, tá aparecendo um monte de ladrão estrangeiro aqui no Japão. Aí nisso começa a generalizar aquela velha história, até porque eles não deram nacionalidade, só falavam, é estrangeiro. Então a partir da hora que você coloca estrangeiro, você engloba todo mundo. Engloba brasileiro, vietnamita, filipino, paquistanês, o caramba 4. Não há distinção. E nisso começa a falar assim, você vê como é que o japonês ele é racista? Você vê que ele não gosta de estrangeiro de forma alguma. Tá aqui, saiu uma matéria falando sobre isso. Então você vê que se a pessoa pegar esse tipo de matéria, ele pode facilmente usar esse tipo de contexto para provar a tese dele que japonês é racista. E a coisa que não é. Quem tem convivências, né, estreitas com japoneses e etc., sabe que tem pessoas boas, tem pessoas ruins. O que é diferente de uma nacionalidade inteira, você generalizar uma nacionalidade inteira, porque pessoas são pessoas. Então existe aquela pessoa ruim como existe aquela pessoa boa. Da mesma forma, dentro de uma fábrica ou dentro de uma igreja, numa parte religiosa, existem pessoas muito boas e existem pessoas que estão realmente querendo fazer aquele trabalho abnegado ou fazer seu trabalho dentro de uma fábrica de uma forma respeitosa, como tem pessoas safadas. É igual que aqui no Japão eles usam um termo, tá? Para as pessoas que são aquele tipo sem vergonhas que trabalham dentro de fábrica, que eles usam um termo assim, ladrão de salário. Já deu para você ter uma ideia. Não é a pessoa que está roubando salário, a pessoa ela entra para trabalhar ali, só que ela não faz a função da forma que ela deveria fazer. Então ela acaba empurrando para os outros, acaba faltando demais, ou empurrando para os outros, ou como é que se fala assim, vamos ver um outro, como é que se fala? Vai no banheiro, fica muito tempo dentro do banheiro ali, enquanto os outros estão trabalhando. Mas ela por hora ela está ganhando. Então se ela ficar meia hora dentro do banheiro ali, essas meia hora que ela está ali no banheiro, ela está ganhando por hora. Só que ela não está produzindo. Então, por isso que fala assim, tem aquele termo, ladrão de salário. Você vê que tem pessoas honestas e desonestas dentro do mesmo local, mesma nacionalidade e etc. Então acontece? Pô, acontece. Tá? Por isso que eu estou trazendo esse tipo de matéria aqui, já para tentar esclarecer, abrir um pouco a mente das pessoas, para os contextos das coisas. Tá? Vamos tentar, como é que se fala assim, você e eu, vamos tentar diminuir esse preconceito, né, que existem aqui dentro.
Por que eu falo preconceito? Porque às vezes as pessoas, como eu mostrei a definição de preconceito, ela tem uma ideia generalizada, dependendo do que foi passado para ela, que japonês não gosta de estrangeiro. Então, ela já entra nos locais, dependendo, com estado assim, de vulnerabilidade. Ela já se sente assim, meio ansiosa, meio com medo. Então, se acontece alguma coisa, dependendo da situação, tá? Que existem várias situações, vários contextos, aquela pessoa que já está naquela situação vulnerável, psicologicamente falando, não fisicamente, mas psicologicamente falando, dependendo do que acontece, ela vai achar que aquilo ali foi injusto para ela. Aí a hora, por achar que foi injusto com ela, naquela situação, daquele determinado situação e contexto para ela, ela vai falar assim, se fosse um japonês falando com o outro, não falaria dessa forma que falou comigo. O que não é verdade. Então o fator psicológico, ele é muito importante. Por que eu falo esse tipo de coisa? Eu acredito que muitos tenham visto da mesma forma que eu já vi. Japoneses berrando com japoneses. Não é um japonês que fala mansinho com o outro e quando chega com o estrangeiro ele berra com o estrangeiro. Não. Já cansei de ver japoneses berrando com japoneses catando um colarinho. Vem cá, bacaiaró. Então acontece esse tipo de coisa. Por isso que eu falo para as pessoas, não generalizem, não tomem cuidado com as palavras. Todos é diferente de aquele. Tá? Eu sei que minhas explicações são meio longas, às vezes pode chegar até que é muito maçante, mas eu não tenho a pretensão de ser o dono da verdade ou querer mudar a mentalidade das pessoas. Mas se eu conseguir mudar, a forma de uma pessoa pensar em relação a racismo, a preconceito e discriminação que mora aqui no Japão, mesmo no Brasil, tá? Se eu conseguir mudar o pensamento dessa pessoa em relação aos contextos que aparecem de uma pessoa, eu já considero que esse vídeo fez o trabalho que ele deveria fazer. Que é quebrar essa ideia, essa desinformação que tudo é racismo, que tudo é discriminação, que tudo é preconceito. Tanto que eu trouxe até as 3 definições para as pessoas poderem aprender. Porque eu vejo muitas pessoas aplicando a palavra racismo, preconceito e discriminação em contextos errados. De formas erradas. Por isso que às vezes a grande mídia, dependendo da forma que ela passa, ela mais prejudica do que ajuda. Ela mais... aquela ideia da massa de manobra. Quanto mais pessoas eu trazer para o meu lado e elas apoiarem o que eu penso, para mim é melhor. Só que nisso acaba formando massas de manobra, não pessoas pensantes que conseguem ver o contexto, que conseguem discernir do que é certo e errado. Essa definição de certo e errado hoje em dia está uma linha muito tênue. Está uma linha muito complicada. Então nós temos, e você e eu, nós somos seres pensantes. Tá? Nós temos condições de raciocinar o que é certo e errado. É aquela velha história. Você deve ter feito o teste do pezinho. Eu fiz o teste do pezinho quando nasci. Não veio com atestado de demência no teste do pezinho. O meu teste de pezinho não veio escrito assim, demente. O seu também eu acredito que não tenha vindo, tá? Essa pessoa é demente, tá? Então vamos, pensar mais, vamos analisar os contextos melhor, vamos estudar, deixar de preguiça, vamos ver a situação de cada país, a parte cultural de cada país, que se chegou naquele ponto, que se chegou naquela situação. Em vez de escutar tudo muito fácil, as coisas, e aceitar as coisas tudo muito fácil. É igual aquelas pessoas, nossa, seu vídeo é muito grande, nossa, faz um vídeo de 5 minutos. Como é que eu faço um vídeo de 5 minutos para te explicar tudo isso? Só nessa matéria aqui teria 5 minutos.
E se eu fosse te mostrar os outros dois contextos, mais 5 minutos. Eu não teria condições. Então é aquela velha história. Então é melhor eu deixar de preguiça e te trazer um trabalho que eu acho que para mim, tá, é um trabalho completo, ou próximo, o mais próximo possível do completo. Tá? Claro que sempre pode entrar alguma outra coisa, mas eu procuro trazer o mais próximo do que eu acho possível completo. Por que eu falo que é o mais próximo? Porque às vezes eu acabo de gravar a matéria, aí eu sento, dou aquela analisada, né, do que eu falei, do que eu passei. Todos os vídeos, a grande maioria eu faço. Não faço em todos, tá? Se eu falar em todos é mentira. Em quase todos. Eu falo, putz, eu poderia ter falado aquilo, eu poderia ter acrescentado aquilo mais, ia dar um grande valor à informação. Acaba passando, acaba escapando. Você vê que às vezes eu faço colinhas assim, para tentar, como é que se fala? Deixar o mais fácil possível, para mim relembrar, para não deixar escapar nada para você. Aquilo que eu falo, você é a pessoa mais importante para o canal. Sem o canal, sem você, o canal não existe. Eu poderia estar aqui falando aos quatro ventos sem ninguém para ver. Por isso que eu falo, você é muito importante para o canal. Então eu quero que você cresça da mesma forma que eu quero crescer. Não sou hipócrita, eu quero que o canal cresça, quero ganhar dinheiro com esse tipo de coisa, mas eu quero ganhar dinheiro de uma forma digna. Eu quero de uma forma ética. Sem ter que atropelar ninguém, sem ter que passar por cima de ninguém. E sem autopromoção. Esse é o meu pensamento em relação ao canal. Então, se eu conseguir te informar as coisas da forma fidedigna, de uma forma, como é que fala assim, da forma que está acontecendo real, para mim já é lucro. Aquilo que vem depois, igual no caso, vou te fazer uma doação, vou virar membro, aquilo tem que partir da pessoa. Da mesma forma que você vê que eu não fico pedindo para as pessoas, se inscreva no canal, deixa seu like. Eu acho que aquilo ali tem que vir do cocorô da pessoa. Não é eu induzir a pessoa. Claro que se eu tentar falar de uma forma para induzir a pessoa, o canal vai crescer 3 vezes mais rápido. É fato. Mas não vai ser de coração. Tá? Eu acho que um trabalho bem feito, seja lá o que for na vida da pessoa, se ela fizer bem feito e ela fizer, como é que se fala assim, se sentindo bem, com a parte sentimental, o cocorô que a gente fala, tá? Bem, ela tá tranquila. Como eu falo e repito, não sou hipócrita. Queria ganhar bastante dinheiro com o YouTube, com os meus vídeos? Sim. Mas não vou fazer isso a qualquer preço ou a qualquer custo. Não, eu quero que você, como é que se fala assim, cresça junto comigo. Da mesma forma que eu estou crescendo como pessoa, com as vivências que eu tenho aqui no Japão, com as coisas que eu tenho visto, com os estudos que eu faço, com esse tipo de coisa, isso me acrescenta muito como pessoa. Tá? Da mais variadas formas possíveis, porque isso quebra, como é que se fala, aquela ideia do que passam por aí, que a coisa só é assim, a coisa só é assado. Não, existem várias saídas, várias situações, várias formas para aquela mesma situação. Tá? Então, já para encerrar o vídeo por aqui, tá? Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma maneira. Tá? Eu sei que o vídeo ficou longo, para você que assistiu o vídeo até aqui, que foi corajoso o suficiente para assistir o vídeo até aqui. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque geralmente, nas estatísticas que eu vejo do canal, as pessoas assistem um vídeo de 8 minutos, 10 minutos, depois saem. Não vê as informações completas, ou não se interessam pela forma que eu pensar. Respeito, tá? Mas depois mandam perguntas. Sendo que a resposta está no próprio vídeo. Quando é assim, eu já não respondo mais. Porque eu considero esse tipo de coisa, tá? Como é que se diz? Se eu tive todo o trabalho de trazer e vir conversar com você, esse tipo de coisa assim, e a pessoa não se dá nenhum respeito de assistir o vídeo, nem que seja assim, 10 minutos agora, 15 minutos depois, beleza. Tá? Mas tem pessoas que só assistem o vídeo uma vez
uns 5, 10 minutos, depois sai, depois faz pergunta. Sabendo que a resposta pode ser que esteja no final do vídeo. Tá. Então, como é que se diz? Para você que assistiu o vídeo até aqui, arigatou gozaimasu. Tá? Você quis crescer junto comigo. Tá? Você quis saber do que eu penso dessa situação ou daquela situação. Né? O nosso bate-papo, nessa parte assim, são partes informais. Tá? Mas que eu tento trazer alguma coisa, agregar alguma coisa para a sua vida e ao mesmo tempo para a minha vida. Por que para a minha vida? Porque eu preciso parar para pensar, usar as melhores palavras para que não haja agressão verbal de alguma maneira. Tá? Porque sempre acontece, pode ser que aconteça. Porque às vezes eu coloco uma palavra aqui num contexto, a pessoa entende outra. Canso de escutar esse tipo de coisa nas mensagens que eu recebo. Tá? Mas, vida que se segue. Tá? Como é que se diz? Não sou perfeito também, cometo meus erros, por isso que eu tento me corrigir também. Por isso que eu falo assim, evolução é sempre constante. Por isso que eu aprendo com você e você aprende comigo. Mas muita gente é arrogante o suficiente para falar assim, eu não preciso aprender com você, eu sou autossuficiente. Vida que se segue então. Como existe aquela cultura japonesa, né, do shoganai. Shoganai nesse ponto também. Tá certo? E para você que foi corajoso, que chegou até aqui, arigatou gozaimasu. E maido, até a próxima!